a dívida pública subiu mais uma vez. A previsão é que até o final do ano ela alcance a marca de até 3 trilhões de reais. Um dos motivos para a alta da dívida são as despesas com juros que totalizam mais de 18 milhões de reais. A dívida pública federal brasileira subiu 2,77% em junho e está em 2 trilhões e 950 bilhões de reais. Só as despesas com juros somam 18 bilhões e 600 milhões. A alta da dívida também está relacionada com a emissão de títulos públicos acima do volume dos resgates, que ultrapassa a casa dos 61 bilhões de reais. Em junho, foram resgatados 1 bilhão e 310 milhões de reais em papéis. Enquanto isso, as emissões de títulos da dívida somaram quase 62 bilhões e meio de reais. O Tesouro Nacional prevê que a dívida pública continue a crescer em 2016 e chegue a 3 trilhões e 300 bilhões de reais. Nós divulgamos aqui no início de julho sobre as atividades de análise de densidade larvária, ADL, feitas por agente de controle da dengue em Taubaté. É um trabalho que monitora o índice de infestação do mosquito Aedes aegypti no município. Após semanas de visita nos imóveis de diversos bairros, os resultados comparados aos anos anteriores melhoraram. Mas o alto índice de infestação encontrado na região central de Taubaté ainda assusta muita gente. Confira na reportagem. No início de julho, nossa reportagem estava presente junto com os agentes de controle de vetores de Taubaté. Eles estavam abordando as casas que foram sorteadas para verificação de criadouro de dengue. Segundo a coordenadora de animais sinantrópicos, foram 5.000 imóveis sorteados. Desses, 3.600 passaram por um trabalho de pesquisa. Segundo Daniela, houve bairro que apresentou índice alarmante. A região onde foi encontrado o maior número de larvas do mosquito Aedes aegypti foi a região central e a região da Independência, que vai desde a Santa Luzia, Jabuticabeira, até Conjunto Urupês, Jardim de Alá, enfim, até aquele final da Avenida Independência. Segundo Daniela, comparando a anos anteriores, o resultado ainda assim foi bom. A ADL esse ano foi inferior a julho do ano passado, porém a gente encontrou um índice de Breton de 0,6, que significa que a cada 100 imóveis pesquisados, em 0,6 ainda foram encontradas larvas do mosquito Aedes aegypti. A coordenadora alerta a toda a população que, mesmo sem a chuva, que é um período de maior risco de transmissão da dengue, agora é hora de eliminar as infestações, sendo que neste ano foram 3.150 casos confirmados. Muitas vezes a gente se preocupa com um terreno grande, com uma piscina abandonada, que também podem vir a ter criadouros, mas a gente esquece de olhar para dentro da nossa própria casa, olhar o ralinho que está ali, a plantinha atrás da geladeira. São pequenos detalhes onde o mosquito consegue se manter e depois acabar aproveitando a estação chuvosa e aí sim se proliferar de uma maneira estrondosa. E reforça a necessidade de conscientização da população, já que cabe às famílias o combate aos criadouros do mosquito responsável pela transmissão da dengue, zika e chikungunya. É importante que as pessoas deixem a equipe entrar sempre que a equipe for trabalhar na sua região, atenda o agente com educação e receba toda a equipe para que ele possa te orientar como trabalhar na sua própria casa, como você vai eliminar os criadouros dentro do seu imóvel. E também, quando você não estiver em casa no momento da vistoria, que a gente tem encontrado muitos imóveis fechados, procure ter os cuidados, procure se informar. A gente tem o telefone 3635 4091 que pode ser usado para ligações, ou mesmo no site. Você sempre pode ter dicas de como evitar a proliferação do Aedes dentro da sua casa. E a primeira parcela do 13º salário dos aposentados e pensionistas, referente a 2016, será paga no mês de agosto. Já a segunda parcela tem previsão de pagamento para o mês de novembro. O governo publicou um decreto em que estabelece para agosto o pagamento da primeira parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas. A parcela de agosto corresponde a até 50% do benefício do mês. A segunda parcela, ainda de acordo com o decreto, deve ser paga junto com os benefícios de novembro. De acordo com a Secretaria da Previdência Social, o pagamento deve custar 18 bilhões e 200 milhões de reais aos cofres públicos.
No fim de junho, o governo garantiu que a primeira parcela do 13º dos aposentados e pensionistas seria paga em agosto. O anúncio foi feito pelo ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, em reunião para discutir a reforma da Previdência. E uma boa notícia, a Embraer confirma a ampliação da sua unidade em Taubaté. E 50 pessoas devem ser contratadas para trabalhar em um novo edifício que abrigará um centro de excelência em usinagem de grande porte para metais duros, como aço e titânio. Acompanhe a reportagem. Embraer confirma uma nova fábrica em Taubaté. Quem nos dá mais informações é o Gutenberg Pereira Ramos, que é gerente executivo industrial. Gutenberg, o que será construído nessa área? Nessa área da Embraer, que foi doada pela prefeitura, essa área será feita na parte do KC390, na parte de usinagem titânio. É o braço de transforma né? É uma forma de geração de emprego. Fizemos uma negociação com a Embraer, outros estados, outras cidades, e infelizmente conseguimos ganhar essa concorrência. Amanhã a usinagem, uma unidade de usinagem de titânio, uma usinagem de alta tecnologia, é um sistema especializado de mão de obra qualificada que vai ser feito aqui em Taubaté. Isso vai gerar quantos empregos diretos e indiretos? Os diretos e indiretos são 100 empregos, né? Isso faz com que a nossa economia possa crescer cada vez mais. Né? Qual a importância desse projeto para Taubaté? Sem dúvida, uma unidade, outro espaço daqui de Taubaté, a Embraer, fortalece sem dúvida o nosso potencial industrial de Taubaté. Muito obrigada, Gutenberg. Conversamos com o gerente executivo industrial que anunciou a implantação de uma nova fábrica em Taubaté a partir do próximo ano, em 2017. Thaís Inovic, repórter setorial. E a lei do farol baixo, que há pouquíssimo tempo entrou em vigor, tem doído no bolso de muita gente. É que ainda muitos se confundem e acendem a lanterna no lugar do farol. Isso quando ainda se lembram de acender algum dispositivo. Para se ter ideia, nos 3 primeiros dias após a lei entrar em vigor, mais de 3.000 pessoas já haviam sido autuadas. Farol baixo não é lanterna. Muita gente ainda faz confusão. Não, é o farol. É cadeia negra, o farol de milha não vale, isso que é a lanterna, seria ser o farol baixo. É o farol baixo tem que ser ligado. Você acha que o pessoal está esquecendo de ligar ou não? Eu acho que tá. A nova lei de manter os faróis ligados durante o dia nas estradas, que começou a valer esse mês, não está sendo cumprida por alguns motoristas. Eles esquecem de ligar o farol. Já esqueci já. Pior que está esquecendo aí no momento. Eu tentei andar todas as vezes assim que eu saí, apagar, mas tentar acender para poder se habituar. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, logo nos 3 primeiros dias que a lei começou a vigorar, cerca de 3.000 motoristas foram autuados por descumprirem a nova legislação. Não basta apenas ligar a lanterna ou a luz de neblina. Para escapar da multa, o farol baixo deve ser acionado. Muita gente achando que acesa a lanterna estava atendendo a exigência legal quando não está. E, não obstante, toda a nossa campanha divulgando, a imprensa ajudando, ainda muita gente desconhece a diferença entre farol baixo e lanterna. A multa para quem for flagrado em rodovias com o farol baixo desligado é de R$ 85,13 e mais 4 pontos na carteira. Alguns motoristas não acreditam que a lei do farol diurno vá ajudar a reduzir o número de acidentes nas estradas. Depende muito das sinalizações da estrada e não do veículo. Não sei qual é o motivo, mas vamos ligar, né? Você não acredita que vai reduzir o número de acidentes? Acho que não. Agora, o quanto isso vai trazer de redução de acidente é que precisamos, que vai aferir a validade da lei é o resultado na redução de acidentes. E para que isso seja feito, precisamos de um tempo maior. E uma informação errada a respeito das atividades de castração móvel tem causado problemas quanto ao controle de animais em Taubaté. Acompanhe a reportagem que vai esclarecer e orientar no procedimento de castração de animais de famílias carentes ou de rua. No último final de semana, foi divulgada em uma rede social uma informação que o castramóvel, a partir desta quarta-feira, atenderia de casa em casa, o que gerou alguns caos. Nesse último final de semana, foi divulgado o número de telefone do controle de animais sinantrópicos. Ele foi divulgado pelo Facebook, falando que seria o número onde as pessoas deveriam fazer agendamento das castrações do novo castramóvel que está sendo inaugurado nesta quarta-feira. Porém, este número é do controle de animais sinantrópicos, é o número do combate à dengue,
E quem tem interesse em fazer a castração do seu animal pela prefeitura, ela deve procurar o Centro de Controle de Zoonoses e lá fazer o agendamento da cirurgia. Daniela explica que a partir de hoje o castramóvel atenderá no bairro Caieiras e conta como será o serviço a esses animais. O castramóvel ele vai seguir um projeto, um cronograma em áreas rurais do município, justamente para atender aquela população que tem dificuldade de acesso ao CCZ, de transporte inclusive dos seus animais. Dívida externa do país é a que mais cresceu. Preço do PF sobe e restaurantes registram queda. Dívida pública chegam a quase 3 trilhões de reais. Esses são alguns dos destaques mais importantes dessa edição. Você pode rever todas as nossas reportagens em repórtersetorial.com. Acesse, compartilhe. Visite também a nossa página no Facebook e Instagram e o nosso canal no YouTube. Nós temos um encontro marcado de segunda a sexta ao meio-dia e aos sábados e domingos às 11 da noite. E lembre-se, a boa notícia é, quando Jesus voltar, todo olho verá. Grande abraço e até a próxima. Vou falar para vocês o que é treinamento funcional e seus benefícios. O treinamento funcional está em alta pelo seu dinamismo. São diversas atividades, são diversos exercícios variados, em uma mesma aula. Com isso, você consegue ficar muito mais motivado para quem gosta de um ritmo diferenciado de treino. Consiste em movimentos primitivos, onde você trabalha mais que um grupo muscular ao mesmo tempo, como saltando, girando, correndo, agachando, puxando, empurrando.